Mateus capítulo 5, 38 a 48. Assim diz a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, o que fazem de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Uma palavra que se encontra em Mateus, as palavras de Jesus, um texto que não tem desafios de interpretação. Nós lemos esse texto e claramente entendemos o seu significado. É bem diferente, por exemplo, de Apocalipse, que nós estamos fazendo a série. O difícil não é entender o significado desse texto. O difícil é praticar. Porque Cristo aqui, nesses versos, ele está falando a respeito de perdão. Sobre a importância de perdoar os nossos inimigos, os nossos desafetos, aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos julgam, aqueles que nos fazem mal. É isso que está disposto aqui nesses 10 versos que lemos. E que desafio é isso, não? É desafiador amar aquele que não nos ama. É desafiador perdoar aquele que cospe em nossa face. E ainda assim, é isso que Cristo requer de nós. Eu espero que você não tenha que passar por essa experiência de ter que amar um inimigo seu ou perdoar um desafeto. Mas eu acho no mínimo improvável você passar dessa vida para a próxima sem necessitar amar aquele que te persegue, sem precisar de coração liberar perdão àqueles que não gostam de você. Ao mesmo tempo, eu também devo te informar que nenhuma experiência da vida cristã é mais excelente do que essa. É libertador quando a gente consegue amar quem nos persegue. É libertador quando a gente consegue perdoar aquele que nos fez mal. É libertador quando a gente dá a outra face para aquele que nos está batendo. É libertador porque nós nos assemelhamos a Cristo e ao Cristo crucificado. Ao Cristo que do alto da cruz, sendo cuspido, negado, aflito em sua carne, ele roga ao Pai, ele pede ao Pai, ele ora ao Pai: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. No auge da dor e da aflição, a oração de Cristo não tinha intenções perversas nem malignas. Não tinha o intento nem sequer de fazer justiça. Porque Cristo estava ali injustamente. Ele disse: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então eu acredito que nesses versos nós temos uma receita pedagógica de como que a gente pode fazer para peregrinar por esse mundo, perdoando os nossos inimigos, amando aqueles que não gostam da gente. E eu também estou passando por essa experiência, assim como você. Então, eu proponho que a gente aprenda junto essa manhã. Essa é a minha proposta. Verso de número 38, Jesus diz: olha, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Era assim na época de Jesus.
já estava em vigor o Código de Hammurabi, ou Código de Talião, que dizia exatamente isso. Se alguém quebrar um dente seu, quebre o dente de volta. Não era uma vingança, era simplesmente uma regulamentação de justiça. Te fez um mal na medida, você vai retribuir o mal na mesma medida. E os poetas e os filósofos também pensavam assim. Hesíodo, um poeta grego, dizia o seguinte: a quem fizer o bem a você, faça o bem de volta. E quem fizer o mal contra você, faça o mal de volta. Se alguém te der alguma coisa, dê alguma coisa em retribuição. Mas se ninguém te der coisa alguma, também não dê nada a essa pessoa. Palavras de Hesíodo, o filósofo. Polemarco também disse: justo é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Quando Cristo ele fala isso para a multidão sabia muito bem o que estava em voga, qual era o pensamento daquele século. E mesmo eu, quando ateu, também não encontrava significado nas palavras de Jesus. Eu falava, esse negócio de amar os inimigos, vamos parar com isso de amar os inimigos. Eu tenho que odiar o meu inimigo. Eu tenho que amar os que me amam. Eu tenho que amar quem é da minha família. Amar quem corre comigo. Amar quem quer o meu bem. Esse negócio de amar os inimigos não é para mim, não. Eu pensava assim. E para aquele que não é filho de Deus, as palavras de Jesus realmente não fazem sentido. Olha quais são as palavras dele, verso de número 39. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar a tua túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Esses 3 versos, do 39 ao 41, eles fazem parte do mesmo argumento. Significa simplesmente não retribuir com mal aquele que te faz mal. Não é para ser encarado literalmente, aqui não está tratando de segurança pública. O ladrão quer levar o teu carro, você dá teu carro, tua carteira, teu celular, o dinheiro que ele não achou. Não é isso que está dizendo aqui nesse verso. Jesus Cristo pregava em parábolas, com força de linguagem. O contexto aqui não é segurança pública, o contexto aqui é segurança espiritual. Segurança espiritual contra o seu próprio coração. Jesus Cristo, em resumo, ele está dizendo o seguinte: perdoe, libere perdão. Não retribua o mal com mal, retribua o mal com amor, retribua o mal com paciência, retribua o mal com longanimidade. Porque se você retribuir o mal com o mal, você vai ser tão mal quanto a pessoa que está te ferindo. O teu coração vai ser semelhante ao coração do teu inimigo. O seu coração vai ser exatamente igual ao coração do teu desafeto. Será que você quer isso? São pessoas que não amam a Deus. Pessoas que passam pela nossa vida e nos ferem, e nos machucam muito, e nos abusam. Eu estou falando de relações, relacionamentos. Eu estou falando de pessoas que estão no nosso círculo, que um dia a gente acordou e elas foram desleais. Um dia a gente acordou e elas falaram mal da gente. Pessoas em que a gente deu uma mão e ela acabou nos ferindo a mão, elas morderam a mão que as alimentava. É duro, irmão, é uma experiência horrível. Perceber que o teu amigo é, na verdade, o teu inimigo. Perceber que você está à mesa comendo com o teu inimigo e muitas vezes não sabe. Mas Cristo está dizendo, libere perdão. Libere perdão. Dê a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Naquela época era perigoso viajar sozinho. E as pessoas precisavam viajar pelo menos em dupla. É o que a gente vê
Jesus fazendo, olha, vão de 2 em 2 nas cidades pregando, levem uma espada. Jesus não usava a espada, tá? Não há evidência na Escritura, estou falando de Bíblia. Não há evidência na Escritura que Jesus portava uma espada. Não tem. Os discípulos, sim. Jesus, não. E ele falava, vão de 2 em 2 e levem uma espada, porque um vai protegendo o outro. Agora imagina aqui viajar com o seu inimigo. Eu, por exemplo, não queria estar na pele daquele discípulo que viajou com Judas, por exemplo. Eu não queria. Se traiu Jesus, imagino que não ia fazer com o outro. Dá para andar no mínimo desconfiado. E ele, no entanto, está dizendo, olha, se o teu inimigo quiser viajar com você, e você tiver que protegê-lo, e se ele te obrigar a andar mil passos, vai com ele 2.000. Cristo está exortando e motivando a gente a fazer o bem para os nossos inimigos. E a vida é feita, meus irmãos, a vida cristã, quando a gente quer ser provado na excelência do perdão que há em Deus, a vida cristã é feita de oportunidades para fazer o bem para os nossos inimigos. Deus, ele parece que fecha as portas para a gente fazer o bem para quem a gente ama. A gente olha para a nossa mãe não precisa de nada. A gente olha para os nossos amigos não precisam de nada. A gente olha para os nossos inimigos e é justo eles que precisam de alguma coisa. E aí a gente pensa, não, outras pessoas vão se levantar para ajudar. E aí não se levanta ninguém para ajudar, ninguém pode ajudar. Só você, que Deus elegeu para ir lá e dar uma cesta básica, e alimentar, e ajudar a fazer um projeto, e ajudar a se inscrever em algum lugar, e ajudar a pagar um aluguel, e ajudar a levar no hospital, e socorrer, ou orar com ele. É sempre assim. Porque Deus dá essa rica oportunidade dos seus filhos se assemelharem ao filho mais velho, a serem como Cristo, que grita do alto da cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E na maioria das vezes, os teus inimigos, eles não estão bravos com você. Não tem nada que ver com você. Tem que ver com o que você representa. Tem que ver com quem você está seguindo. Jesus Cristo diz, todos aqueles que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Paulo quem fala isso. Todos aqueles que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Quer? Tem uma promessa para você. Você vai padecer perseguição. Essa é a promessa acoplada, conectada diretamente com viver piedosamente em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com você. Não inflama o teu ego, não é porque eu sou especial, não é porque eu faço e aconteço, é porque eu tenho habilidade, não é por nada disso. É porque você está seguindo Jesus, então você vai padecer perseguição. E quando eu meditava nessas palavras, eu fiquei pensando em Jesus. Porque Jesus, ele é assim. Jesus, ele não prega discursos vãos. Jesus prega discursos dos quais ele segue. Jesus, ele prega discursos dos quais ele dá exemplo. E em seu exemplo nós podemos segui-lo, as suas palavras e o exemplo que ele encarnou em suas palavras. Por exemplo, eu podia guiar vocês para João capítulo de número 18, e a gente vai ver algo interessante ali em João capítulo de número 18. A gente vai ver o seguinte. João 18, os versos 21 a 23. Jesus está diante de Pilatos. Jesus está diante de Herodes, perdão. E ele diz, por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhe falei. Eles sabem o que eu disse. E tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote?
Jesus lhes respondeu: se falei mal, mostra-me esse mal, mas se falei o que é correto, por que é que você me agride? Jesus perante o sumo sacerdote. A gente percebe que o movimento de Jesus é sempre evitar discussões. Quando ele sabia que queriam matá-lo, seja em Cafarnaum ou na Judeia, ele evitava. Ele não ia para lá. Quando ele sabia que o clima estava contra ele evitava esses lugares, ele fugia de discussão. E se você quiser aprender a amar os teus inimigos, eu acho que você pode começar por aí, em uma distância segura. Sabe que a pessoa não gosta de você. Sabe que a pessoa quer ferir você. Sabe que a pessoa quer maltratar você. Fique em uma distância segura. Não discuta. Porque na maioria das vezes essas pessoas são como o sumo sacerdote. Eles não querem discutir. Eles não querem chegar à verdade de fato. Eles querem ferir. Jesus Cristo diz para o sumo sacerdote: por que você me interroga? Pergunta aos que me ouviram. Eles sabem que eu falei. Cristo está dizendo para ele: olha, tudo que eu ensinei, eu tornei público. As pessoas sabem que eu ensinei. As pessoas sabem que eu falei a meu respeito. Você não está perguntando para mim porque você quer saber o que eu ensinei. Você está perguntando para mim porque você quer me ferir. Você está perguntando para mim porque você quer me machucar. E Cristo, quando ele dá outra face, ele expõe o sumo sacerdote à irracionalidade da sua própria conduta. O sacerdote dizendo: por que eu estou fazendo isso com ele? É verdade, por que eu estou maltratando ele? E aí o soldado pega e bate em Jesus, e dá uma bofetada nele. Cristo dá literalmente a outra face, e ele responde: por que é que você me bateu? Meus irmãos, deve ser muito desconcertante você olhar nos olhos de uma pessoa que acaba de te agredir e perguntar: por que é que você me bateu? Deve ser muito desconcertante. Jesus Cristo deixa esse soldado sem palavras. Sem palavras. Depois ele é levado para uma outra autoridade. Pilatos. 19, 10 e 11 do capítulo João 19, 18, João 19, 10 e 11. Só caminhar um pouquinho. Então Pilatos insistiu: por que não responde? Por que você fica quieto? Por que você não fala nada? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhes respondeu: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em maior pecado. Jesus Cristo ele vira para Pôncio Pilatos e fala: olha, você não tem autoridade nenhuma. Nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada. E aqui Cristo ensina algo interessante para a gente, uma consciência de si mesmo tamanha. Jesus Cristo sabe muito bem quem Ele é, Jesus Cristo sabe para quem Ele está vivendo, e quem é o patrono da sua vida. Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Em uma outra oportunidade as pessoas disseram sobre Jesus: Jesus, Herodes quer matar você. E Jesus respondeu: responda para Herodes, aquela raposa, ou aquele animal, que eu expulso demônios. É o que Jesus está dizendo: olha, Herodes, eu acho que você está endemoniado. E chegou o grande dia dele estar diante das autoridades, ele dá outra face e se entrega. E se entrega dando um exemplo de perdão. Pedro não entendia isso. Quando vem prender Jesus, Pedro desembainha a espada e ele vai lá e acerta a orelha de Malco. E acerta a orelha, meus irmãos, não se engane, não é que ele queria pegar a orelha, não, que ele foi na cabeça, errou e o cara desviou e pegou na orelha dele. Aí Jesus Cristo fala: olha, Pedro, para com isso, você não sabe que aquele que viver pela espada morrerá? Jesus está dizendo para ele: olha, Pedro, não é tudo que se resolve na espada. Não é tudo que se resolve na violência.
Não é tudo que se resolve com agressão. Eu não vim para resistir, eu vim para me entregar. Eu voluntariamente dou a minha vida, eu tenho poder para dá-la e eu tenho poder para voltar a tomá-la, eu me entrego. E ele foi lá e cola de novo a orelha do soldado Malco, tira as evidências, não tem mais evidência nenhuma, o crime não deixou vestígio, Pedro é inocentado, segue o teu caminho, e Cristo segue para o Gólgota, Cristo segue para o martírio. Quando a gente tem consciência de si mesmo, meus irmãos, a quem a gente pertence, a gente consegue liberar o perdão. A gente consegue amar o pior dos traidores. A gente consegue amar aqueles que nos são desafetos. Judas traiu Jesus Cristo com um beijo. Com um beijo. Jesus Cristo, ele sofreu o pior tipo de traição. Olha o que está escrito em Provérbios 27, 6. Eu vou ler para você. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Como é que Jesus Cristo foi enganado por Judas? Com um beijo. Aí eu pergunto para você, como é que o inimigo consegue te beijar? Como é que o inimigo consegue te beijar? Se você vê que é seu inimigo, você vai deixar, dar um beijo aqui? Claro que não. Existem inimigos que se passam por amigos, que chegam no seu núcleo de intimidade e de repente viram a casaca, de repente se revelam traiçoeiros. Os inimigos, meus irmãos, eles não têm poder nenhum de te machucar. Porque quando a gente sabe quem são os nossos inimigos, a gente simplesmente se afasta e os deixa em uma distância segura o suficiente para que a gente possa amar e para que a gente possa perdoar. Mas os falsos amigos, eles são os que conseguem nos beijar. Eles são aqueles que efetivamente conseguem nos ferir. Porque a gente passa anos amando. A gente passa anos se devotando. Acreditando piamente naquela amizade, quando de repente a pessoa se revela uma cobra. Quando Judas beija Jesus Cristo fala, nossa, é com um beijo que você me trai? É com um beijo que você me trai? É sério mesmo? Jesus Cristo tinha o Antigo Testamento, ele sabia muito bem que o seu traidor havia de beijá-lo, não é isso que surpreende Jesus. O que surpreende Jesus é o cinismo. O que surpreende Jesus é a falsidade. É a capacidade da pessoa de fingir ser sua amiga quando é na verdade sua inimiga. Come na mesa com você, mas te odeia em secreto. Com um beijo. Com um beijo. E eu sei que isso aconteceu com você. Eu tenho algo que eu quero que você guarde no teu coração. Quando você nasce de novo, você está em Cristo Jesus, você recebe uma capacidade sem igual para perdoar. Aquele que foi perdoado por Deus, perdoa. Não duvide um minuto disso. Essas pessoas não têm a capacidade de fazer com que o nosso coração as odeie. De fazer com que o nosso coração guarde mágoa. Elas não têm essa capacidade, porque em nosso coração Deus colocou um limite. Levante-se e diga para os seus inimigos hoje, você não tem a capacidade de me fazer te odiar. Por mais que você tenha me traído, por mais que você tenha sido um falso, por mais que você tenha me machucado, me ferido, e eu tenha levado anos para me levantar de novo, você não tem a capacidade de me fazer te odiar. Porque eu estou em Cristo Jesus. Jesus Cristo diz, dá a quem te pedir, e não voltes as costas para quem te pedir emprestado. Não seja insensível, não seja indiferente, não deixe o seu coração te empedrar. Esse é o significado do verso de número 42.
Jesus Cristo sabe as aflições que a gente passa nesse mundo, as falsidades que a gente é obrigado a aguentar, que os nossos inimigos se passam por amigos. Jesus Cristo sabe de tudo isso. Mas contrariando os filósofos da sua época, contrariando o código de Hammurabi, contrariando o código de Talião, Jesus Cristo diz: eu tenho um novo mandamento para vocês. Eu vos digo, verso 44, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Seus amigos se mostraram inimigos, ore por eles. Aqueles que você ajudou morderam a sua mão, ore por eles. Porque fazendo assim você vai aprender a amá-los. Os nossos inimigos, meus irmãos, não têm a capacidade de fazer com que a gente os odeie. Não tem essa capacidade. Verso 45. Para que orando, para que amando, vocês se tornem filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Olha que interessante. A nossa condição de filiação é amar os nossos inimigos. Se eu amo os meus inimigos, eu me reconheço, eu sou filho de Deus. E se eu não amo os meus inimigos, bem, a gente não entendeu as palavras de Jesus. É necessário nascer de novo. Não dá para ser cristão e carregar ódio no coração. Não nos parecemos em nada com Jesus e, portanto, não somos filhos de Deus. Para que vocês se tornem filhos do vosso Pai que está no céu, ore e ame os seus inimigos. Esse é o meu mandamento. É o meu mandamento. Porque Deus é quem faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. A gente sabe que aqui Jesus Cristo está citando Eclesiastes. Nós tivemos uma série inteira sobre isso. E lá em Eclesiastes a gente percebe que justos e injustos recebem a mesma porção de chuva, de sol, tudo acontece com todos. Você vai ver gente justa ser recompensada nesse mundo, como você vai ver gente justa ser injustiçada, como você vai ver ímpio sendo humilhado e também ser exaltado. Nesse mundo, pós-queda, tudo parece sem sentido, tudo parece aleatório. Porque não é nesse mundo que nós receberemos as recompensas pelas nossas obras. É no vindouro, aonde Deus vai julgar os nossos inimigos, aonde Deus vai julgar aqueles que nos fizeram mal, e ao Senhor pertence a vingança. É Ele quem vai julgar as nossas causas. Mas é no vindouro. Não adianta a gente pedir: Senhor, faça o mal para os meus inimigos, Senhor, acabe com os meus inimigos. Não necessariamente isso vai acontecer nesse mundo. Injustiças serão devidamente reparadas e corrigidas no mundo vindouro. Pastor, e se eu não me preocupo com vingança, com o que é que eu devo me preocupar então no aqui e agora? Você deve se preocupar em ter um coração igual ao coração de Jesus. É isso que você deve se preocupar. Pois se vocês amam os que vos amam, que recompensa vocês têm? Os publicanos, que eram servos de Roma, aqueles que vocês odeiam, também não fazem o mesmo? É fácil amar quem nos ama. É fácil fazer o bem aos nossos familiares, filhos. Isso é o que há de mais fácil. Se vocês se cumprimentarem somente os vossos compatriotas, o que é que vocês fazem de especial? O judeu entendia muito bem isso. Só cumprimentava quem era patriota, quem era gentil, quem era de outra etnia, de outra nacionalidade, ele não cumprimentava. Os gentios não fazem também o mesmo? Os estrangeiros também não cumprimentam só quem é deles? E marginalizam vocês? Que honra que isso traz, que bem que isso traz. O teu coração é um coração tão ruim quanto um coração de um publicano e de um gentil. É o que Cristo está ensinando aqui.
Cristo, Ele quer que a gente viva um nível maior. Cristo, Ele quer que a gente vá além. Cristo, Ele quer que a gente dê o passo que esse mundo não está preparado para dar. Sejam, pois, perfeitos. Isso é perfeição, meus irmãos. Nós temos um Cristo que amou os seus inimigos. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E nós temos um Deus Pai, um Deus Criador, que amou os seus inimigos e os tornou filhos. Os tornou filhos. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Antes de recebermos a Cristo, antes de fazermos qualquer bem, antes de despertarmos a salvação, Deus já nos amava. Deus não é perfeito? Bom, a palavra está dizendo que se você perdoa, se você ama nessa categoria, você está se assemelhando ao caráter de Deus. É o passo além que Deus quer que a gente dê. A tentação do cristão não é negativa. A tentação do cristão é positiva. Não posso mentir, não posso roubar, não posso matar. Não, não é isso não, você entendeu o cristianismo errado. A nossa tentação é ver os nossos inimigos, olhar nos olhos e perguntar: por que é que você me bateu? A nossa tentação é no momento em que eu posso retribuir o mal com o mal, eu fazer o bem e não me cansar de fazer o bem, porque a tempo oportuno eu colherei, se não desfalecer pelo caminho. Gálatas capítulo 6. É olhar para o meu inimigo e desejar o bem dele, orar por ele e ajudar ele e perdoá-lo. É o que está escrito no verso de número 48. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Paulo, o mais improvável para ser um aliado do Senhor, inimigo de Jesus, inimigo da igreja, perseguia e matava cristãos, os arrastava para a prisão, consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Sabe o que Estevão falou quando estava sendo apedrejado? Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Estevão. A mesma oração que Jesus Cristo fez. Portanto, não diga que é impossível. Porque se Estevão, homem como eu e você, conseguiu, nós conseguimos também. Você foi difamado, mas Estevão foi apedrejado. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E na morte de Estevão, Paulo consentiu. Inimigo de Deus, inimigo de Jesus. E quando ele está na estrada de Damasco, pronto a continuar a sua maldade, ele cai do cavalo. E ele tem um encontro com Jesus. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? E de inimigo, Paulo se transforma em aliado. E de inimigo, Paulo se transforma em filho. E de perseguidor se torna perseguido pela causa do Evangelho. O mais improvável. Se nós tínhamos uma lista de homens que Deus poderia converter, Paulo estaria na última categoria dessa lista. Estaria no final da lista. E Jesus Cristo transforma o coração de Paulo. Sabe o que Jesus Cristo faz com Paulo? É como se Jesus Cristo estivesse dizendo o seguinte para Paulo: você não tem a capacidade de me fazer te odiar. Você não tem a capacidade de me fazer te odiar. Mas eu tenho a capacidade de fazer você me amar. Vá você, essa manhã, e faça o mesmo com os seus inimigos. Olhe nos olhos deles e diga: você não tem a capacidade de me fazer te odiar, mas eu tenho a capacidade de fazer você me amar. Ore pelos teus inimigos. Ore pelos que te perseguem, para que eles se tornem filhos de Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados e venham congregar com você aqui nessa igreja, seja teu irmão em Cristo.
Deus faz essas coisas, meus irmãos. Deus faz essas coisas. Eu não quero que você leve ao extremo essa mensagem. Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Claro que para inimigos que não se arrependem, a gente tem que, como Cristo Jesus, deixá-los em uma posição segura. Senão ele faz de novo. Senão ele continua te machucando. Senão ele vai fazer com que o teu coração fique igual ao dele. E para que eu possa continuar amando e perdoando, eu tenho que amar nessa distância segura. Mas ele não tem a capacidade de me fazer odiar. Eu tenho a capacidade de fazê-lo me amar. Essa é a mensagem que eu queria pregar para você. É uma mensagem que não é fácil. Uma mensagem que foi pregada em voz mansa, mas que tem um eterno peso de glória. Uma mensagem desafiadora, dificílima. Mas se Cristo é o nosso Senhor, conseguiu, a gente consegue também. Levanta, fica de pé, eu quero orar com você.